Lamentações de Jeremias, o capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Versículo de número 21 ao versículo de número 24. Assim está registrado na palavra do Senhor, o nosso Deus. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém. Amém. Quero convidar o pastor Abílio para que esteja aqui à frente, fazendo uma oração para nós de iluminação na meditação da palavra. Pastor Abílio é da Igreja Assembleia de Deus. Nos visita nesta noite. É uma alegria. Ele está junto com o pastor Eliseu também. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana Independente. É uma alegria muito grande estar aqui com o pastor Gilmar, um amigo que nós fizemos desde quando chegamos aqui para a cidade de Agudos. Ele já esteve lá na nossa igreja ministrando, foi uma bênção. Nós planejamos levar o senhor de volta lá, pastor. Meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que é pastor da Presbiteriana Independente, lá em Jataí, no estado de Goiás. É o pastor Mário. Ele é abençoado, é um moço abençoado. Eu estou alegre de estar aqui junto com o evangelista Eliseu, abençoado também. Eu quero fazer uma oração com toda a igreja, com os irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, receba nossa gratidão, ó Deus, por esse dia especial, esse dia onde se comemora, ó Deus, 120 anos da Tua igreja aqui nesta cidade. Que o Senhor continue abençoando os Teus servos, abençoando o pastor, à frente desta obra, deste trabalho, os seus cooperadores, aqueles que o Senhor levantou para lhe ajudar nesta grande empreitada. Que o Senhor continue dando a ele graça, sabedoria, inteligência. Que o Senhor continue guardando ele da maldade dos homens, de toda investida do diabo. Meu Deus, contra toda enfermidade. Guarda o teu filho, guarda a sua casa, guarda a sua família, guarda a sua saúde, guarda a sua vida, ó Deus. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na vida do teu servo, na vida desta igreja, Senhor. É o meu pedido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Num dia de celebração, nós lemos Lamentações de Jeremias. Jeremias estava sentado, olhando para a cidade, vendo a destruição de toda a cidade. E olhando e vendo a situação em que o povo se encontrava e a situação da cidade, ele lamenta e começa a procurar razões para continuar, razões para falar, razões para viver, razões para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para uma história, como nós acabamos de ouvir aqui, de homens que andaram quilômetros e quilômetros a pé, em lombos de cavalo, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para que o Evangelho chegasse até hoje, nos nossos dias. Eu confesso aos irmãos, com as minhas pernas tremendo. Eu fico como que Jeremias, olhando para a situação daquela cidade e me perguntando: Senhor,
Ajuda-nos, porque nós não sabemos como continuar depois dos 120 anos. Nós temos toda uma história, nós temos toda uma trajetória, nós temos toda uma vida de irmãos e irmãs que vieram, batalharam e lutaram, mas muitas vezes nós encontramos, olhamos e parece que nós estamos diante de uma encruzilhada e nós temos as nossas dificuldades e as nossas limitações para seguir, para caminhar. Há também muitas lutas, muitas dificuldades, e assim como eles se encontravam nas lutas, hoje não é diferente. Não estamos vivendo um momento diferente, porque o mundo está aí e batendo contra a igreja. Os irmãos estão sabendo que há uma perseguição muito grande na China, muitos pastores foram presos, há uma perseguição muito grande dos cristãos em todo o mundo. E por que não dizer, há uma perseguição hoje nos tempos em que nós estamos vivendo e dentro da própria igreja, quando ela se debate muitas vezes contra ela mesma, quando ela não consegue encontrar os rumos e os caminhos para a vida, e nós olhamos para esses 120 anos e ficamos perguntando, e agora, Senhor? E agora, Senhor? Muda alguma coisa completarmos 120 anos? Em que vai mudar a minha vida a partir do dia de amanhã? Quem serei eu a partir do dia de amanhã? Vai ter alguma mudança? Vai haver algum acontecimento? Vai haver alguma novidade? Vai haver alguma decisão? Vai haver algo que vai fazer a diferença na minha vida? Na vida da minha família, na vida da igreja, na vida da comunidade, algo diferente vai acontecer no dia de amanhã, depois de celebrarmos 120 anos? Essa era a preocupação de Jeremias, porque ele estava olhando e sabendo de tudo aquilo que o povo já havia vivido, e sempre caminhava e caía, caminhava e caía. Aí o Senhor vinha e realmente promovia essas coisas, essas lutas, essas batalhas, essas dominações externas, para que o povo pudesse ser sacudido e descobrir quem eles eram, qual a finalidade, qual o propósito deles serem o povo de Deus sobre a face da terra. Aí então, olhando para a cidade, ele diz, versículo 9, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Eu estou incomodado. Eu estou sofrendo. Porque eu preciso encontrar razão para continuar. E então no verso 21, o Espírito Santo de Deus toca o seu coração. E ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repita comigo. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mais uma vez, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E Jeremias queria trazer à memória dele algo que pudesse lhe dar esperança no dia de amanhã, porque ele conhecia toda a história do povo e conhecia toda a trajetória do povo de Israel e tudo aquilo que eles já tinham passado e que eles tinham sofrido. E quantas vezes de verem seus filhos sendo escravizados, quantas vezes ver seus filhos sendo deportados. E mesmo assim ainda esse povo tinha um coração difícil de ser tratado. Ele sabia que só essa memória histórica na sua vida não ia resolver o problema do povo. Essa memória histórica do povo não ia resolver a caminhada dali para frente. Assim como nós, amados irmãos, esta nossa história
de 120 anos de caminhada não vai resolver o nosso problema daqui para frente. Se não houver realmente esse desejo de dizer para o Senhor que eu quero trazer, Senhor meu Deus, à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Porque as memórias que ele tinha a respeito do povo, muitos momentos de glória, muitos momentos de bênção, mas muitos momentos de tristeza, de angústia e de sofrimento. Então, quando ele diz, eu preciso trazer à memória algo realmente que pode me dar esperança, e eu não encontro isso na história, eu não vejo isso nos homens. Ele sabia que ele tinha visto no povo de Deus a presença do Deus glorioso e poderoso, cuidando de tudo. E então, no verso de número 22, ele diz: a minha esperança não é colocada nos homens, não é na mudança dos homens, mas é no Senhor, o meu Deus, no Senhor, o nosso Deus. E ele diz lá no verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele diz, é aqui que eu preciso colocar a minha esperança e ancorar aqui a minha vida, a minha pregação, o meu ministério. Porque ele conhecia que de todos esses momentos, quando o povo sofreu, quando o povo padeceu, quando o povo se tornou escravo, quando o povo desobedecia, sempre existia uma minoria, sempre existia um remanescente que permanecia fiel ao Senhor nosso Deus. Mas que esse remanescente que permanecia fiel ao Senhor nosso Deus não era por causa deles mesmos, mas era por causa da grande misericórdia do Senhor nosso Deus, que os segurava, que os suportava, que os aguentava, apesar das fraquezas deles. Um exemplo, amados irmãos, desse momento, quando o povo sai na caminhada do deserto, e eles saem sabendo que os de 20 anos para cima, todos vão morrer num deserto. Só esse remanescente, juntamente com Josué e Caleb, é que vão adentrar a Canaã prometida. Milhões morreram no deserto. E isso também foi por causa da misericórdia do Senhor, porque houve muita rebeldia também nessa caminhada no deserto. Mas as misericórdias do Senhor não permitiu que eles fossem consumidos. Elias, quando do seu desespero, diante das lutas e diante de Jezabel, e sendo perseguido por Jezabel, tendo derrotado os profetas de Baal, ele vai e some porque ele tem medo. Ele está sendo perseguido, ele está assustado, ele está com medo. A sua vida corre risco. E ele procura um abrigo, ele procura um esconderijo. As misericórdias do Senhor. E ele diz, quando o Senhor vem encontrar com ele, ele diz, Senhor, fiquei só eu que estou aqui, Senhor. O que adianta? Só eu. Aí o Senhor disse para ele, não. Tem 7.000 lá embaixo que não dobraram os seus joelhos a Baal. Pode descer lá, porque a minha misericórdia reservou esses. A minha misericórdia guardou esses para estar com você. Amados irmãos, precisamos neste momento, olhando para a nossa história dos 120 anos, também trazer à nossa memória
as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, que é a razão de não sermos consumidos. Se estamos hoje aqui, não é por causa de alguém que tenha nos conduzido até este momento, mas é por causa da grande e gloriosa misericórdias do Senhor. E ele conclui: essas misericórdias, elas não têm fim. O mundo pode passar, as pessoas podem passar, os homens podem se corromper, mas as misericórdias do Senhor, elas permanecem para sempre, porque elas não têm fim. É nisso que nós precisamos de pensar. É nisso que nós precisamos agarrar. É nisso que nós precisamos, amados irmãos, colocar a nossa confiança e a nossa esperança. A grande e gloriosa misericórdia do Senhor, porque ela não tem fim. E ele continua, amados irmãos, dizendo: porque elas se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Como servos de Deus, precisamos olhar para a igreja. Como pastores, presbíteros, líderes, precisamos olhar para a igreja. E precisamos sentir essa misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã. E sentir a nossa dependência da graça e do grande e glorioso amor de Deus pelas nossas vidas. Porque muitas vezes temos tentado, amados irmãos, lutar com os nossos próprios braços, lutar com as nossas próprias forças, lutar com as nossas próprias palavras, lutar com o nosso próprio jeito de ser e com a maneira de pensar e com o nosso intelecto e com o nosso conhecimento. E deixamos de confiar nessa gloriosa misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. E ele diz: e grande é a sua fidelidade. Fidelidade do Senhor é grande. Deus é fiel. Apesar de mim, apesar de você, Deus permanece fiel. Porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus não tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso tão somente com a palavra dele. É com essa palavra que ele tem o seu compromisso. Amados irmãos, eu quero concluir no verso 24. Ele diz: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Qual será a sua porção ao celebrarmos aqui os 120 anos? Aquilo que você já viveu como cristão sobre a face da terra, as histórias que você tem ouvido. Qual é a sua porção hoje? Às vezes nós dizemos que a nossa porção é o Senhor, mas estamos mentindo. Porque nem sempre o Senhor tem ocupado o primeiro lugar na nossa vida. Nem sempre o Senhor tem estado em primeiro lugar na nossa agenda. Tem cabido muitas outras coisas na nossa agenda para depois chegar o lugar do Senhor. Jeremias diz aqui: olha, a minha porção é o Senhor, não tem como não ser o Senhor. Uma igreja que completa 120 anos, ela precisa de trazer à memória o que pode lhe dar esperança. E o que pode lhe dar esperança são as misericórdias do Senhor, que não têm fim, que elas se renovam a cada manhã, e ter realmente o Senhor com a sua melhor porção, como o seu melhor bocado, como o seu melhor investimento, como a coisa mais importante na sua vida. Quando nos levantarmos a cada manhã, possamos nos lembrar da misericórdia do Senhor e possamos nos lembrar que, para nos mantermos como igreja,
viva, santa, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, nossa porção precisa ser o Senhor. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós levantarmos, Deus precisa ser a nossa porção. Quando nós sentarmos à mesa para nos alimentarmos, Deus precisa ser a nossa porção. Quando nós adentrarmos nosso trabalho, lá no nosso trabalho, Deus precisa ser a nossa porção. Quando nós reunimos com a nossa família tem que observar que Deus é a melhor porção que nós temos na nossa vida e nós nos servimos sempre dEle e para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, amados irmãos. E ele conclui, portanto, eu esperarei nele. Portanto, eu espero tão somente no Senhor e em mais ninguém. Aos 120 anos da Igreja Presbiteriana Independente de Agudos, muda alguma coisa na sua vida a partir de amanhã? Faz alguma diferença completar 120 anos? Faz alguma diferença para você estar aqui cantando louvores, ouvindo a palavra e depois comendo um salgadinho, comendo um bolo? Muda alguma coisa na sua vida? Precisamos estar dispostos a essa mudança. Precisamos estar dispostos, amados irmãos, a fazer como Jeremias. Trazer à memória aquilo que nos dá força, aquilo que nos dá esperança. Aquilo que nos dá vida, aquilo que nos capacita a continuar. Mas eu quero dizer para os irmãos, foi uma decisão de Jeremias. Se não houver essa decisão minha, sua, só muda de um dia para o outro. O resto continua sendo a mesma coisa. Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia. Nós nos encontramos aqui como igreja presbiteriana independente de Agudos, Senhor Deus, aos seus 120 anos, Senhor. Temos, ó Pai, toda uma história, Senhor, escrita, ó Deus amado, pelo Teu Santo Espírito, através de vidas, Senhor, que se entregaram e que morreram por amor ao Seu Evangelho. Que se dedicaram, Senhor, meu Deus, de corpo e alma pelo Senhor, Pai. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, hoje quando nos encontramos diante desses 120 anos, Pai, as nossas pernas tremem, Senhor, porque, ó Deus, temos que prestar contas para o Senhor desses 120 anos. E queremos, ó Pai, nesta noite, Senhor, olhando para a nossa situação tão pequenez, Senhor, pela nossa situação, Senhor, tão falho, tão miserável, tão pecadora, Senhor, que nos pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, traga das suas misericórdias sobre nós e derrame, ó Deus, das suas misericórdias sobre nós, como igreja presbiteriana independente de Agudos, Senhor. E traga, Senhor, ó Deus, ó Pai, de um renovo físico, emocional, espiritual, Senhor, para que possamos, ó Deus, retomar, ó Deus, uma caminhada de mais 120 anos, que se o Senhor não voltar, nós permaneceremos, ó Deus, celebrando o Senhor, que é o nosso Deus, Pai. Por isso, ó Pai Todo-Poderoso, ensina-nos, ó Deus, a contemplar as Tuas misericórdias, que se renova a cada manhã. Ensina-nos, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, a enxergar as Suas misericórdias, que elas não têm fim. Ó Deus Todo-Poderoso, permita-nos, ó Pai, que o Senhor seja a principal porção da nossa vida. Permita, Senhor, que o Senhor seja a principal riqueza da nossa vida. Permita, ó Deus, que o Senhor seja a principal busca da nossa vida. Permita, ó Deus, que o Senhor seja o principal amor da nossa vida. Permita, ó Deus, que o Senhor seja
o principal de todas as coisas no nosso coração, Pai. Porque nós queremos, Pai, esperar tão somente no Senhor, que já entregou a sua vida lá no Calvário, já nos resgatou da morte, do pecado e do inferno. E queremos, ó Deus, viver tão somente para o Senhor. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, amém, amém. Vamos repetir como Jeremias? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aleluia, glórias a Deus. Que nesses próximos 120 anos, você continue olhando para o Senhor e declarando: Senhor, eu quero trazer sempre a memória do Senhor no meu coração, na minha vida. Amém? Nós temos um momento especial no nosso culto de hoje.